Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades do PET do 8º ano do ensino fundamental. PET de número 4, semana de número 1. Combinados? Vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Atividade número 1, acompanha comigo na leitura. Olha, observe cada um dos polígonos abaixo. Descubra o nome do polígono, o número de lados e a soma das medidas dos ângulos internos de cada um. E registre essas informações no quadro abaixo. Vou colocar para vocês. Então, aí estão os polígonos. Olha, polígono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pessoal, vamos começar pelo número de lados. Eu já coloquei o nome dos polígonos aqui, ok? Mas aí eu vou falar sobre esses nomes. Primeiro eu quero começar pelo número de lados. O número de lados, basta você contar quantos lados tem. Observa que o polígono número 1, ele tem aí 5 lados, olha. O polígono de número 2, aí pelo desenho, contando os lados, nós temos 6 lados. O polígono de número 3, ele tem 7 lados. O polígono de número 4, ele tem 8. O próximo polígono tem 9 lados. E o último polígono aí, ele tem 10 lados. Bom, polígono, pessoal, a gente viu pelo desenho, né? São figuras planas fechadas, formadas por segmentos de reta. E aí nós vimos alguns desses polígonos. Nós contamos os lados. O nome desse polígono está associado à quantidade de lados que ele tem. Então, olha, se um polígono ele tem 5 lados, o nome é pentágono, né? Penta, né? O Brasil ele é penta, ou seja, ele tem 5 Copas do Mundo. Então, pentágono. Um polígono que tem 6 lados, o nome dele é hexágono. Eu vou chamar a atenção para esse nome, hexágono. Aí você fala assim, professor, e se eu pronunciar hexágono, tá certo? Tá. A língua portuguesa nos permite isso. Hexágono ou hexágono. Eu prefiro pronunciar hexágono, tá bom? Mas as duas maneiras estão corretas. Um que tem 7 lados, ó, heptágono. Octógono tem 8 lados, eneágono é o nome daquele que tem 9 lados e decágono é o nome daquele que tem 10 lados. E aí, ele pediu para a gente descobrir a soma dos ângulos internos. Eu vou lembrar com vocês aqui uma pequena figura. Vou até fazer aqui, depois eu apago. Ó. Essa figura geométrica aqui, ó, é um triângulo, não é? Esse triângulo tem esse ângulo aqui, ó, tem esse ângulo, tem esse ângulo e tem esse ângulo. Um triângulo tem 3 ângulos internos. Se eu somar esses 3 ângulos aqui, ó, a soma do triângulo dá 180 graus. Nós já fizemos isso em semanas anteriores. Mas existe uma fórmula que me dá a soma dos ângulos internos de qualquer polígono. Ok? Nesse caso aqui a gente sabe que o triângulo é 180. O quadrilátero vai dar mais de 180. Quanto mais lados ele tiver, mais ângulos internos ele tem. Então, a soma dos ângulos será maior. Combinados? Para isso tem uma pequena fórmula. Qual que é a fórmula? Ó, vou colocar aqui. Ó. A soma dos ângulos internos é igual a n menos 2 vezes 180 graus. O n, o que é esse n, pessoal? O n é o número de lados que o polígono tem. Por exemplo, o triângulo tem 3, né? 3 menos 2 dá 1. Vezes 180 dá o 180. Então eu uso essa fórmula para descobrir a soma dos ângulos internos de qualquer polígono. Combinados? Então vamos lá. Aqui no pentágono, basta no lugar do n colocar 5. Se eu colocar 5 no lugar do n, ó, vai ficar 5 menos 2 vezes 180. 5 menos 2 vai dar aqui 3 vezes 180 graus. 3 vezes 180, isso vai dar 540 graus. Pronto. Para o hexágono, no lugar do n, eu vou colocar 6. Eu vou colocar de novo a fórmula para a gente treinar ela, hein? A fórmula S é igual a n menos 2 vezes 180 graus. O n é 6, então vai ficar aqui, ó, 6 menos 2 vezes 180 graus. 6 menos 2 dá 4, que multiplica 180. 4 vezes 180 vai dar 720 graus. Pronto, deixa eu apagar esse daqui.
Eu fiz esse triângulo só para falar da soma dos ângulos de um triângulo, né? Agora o heptágono tem 7 lados. Qual que é a fórmula? S é igual n menos 2 que multiplica 180 graus. O n é 7, então vai ficar aqui 7 menos 2 vezes 180. 7 menos 2, isso vai dar 5. Vezes 180 graus, isso vai dar 900 graus. Para o octógono, 8 lados, então S é igual. Observa, pessoal, que eu estou colocando a fórmula o tempo inteiro, né? Ó. Precisa repetir a fórmula, professor? Não precisa, mas é justamente para a gente poder acostumar com ela e memorizá-la, tá bom? Então aqui, ó, no lugar do N é 8, então vai ficar 8 menos 2 vezes 180 graus. 8 menos 2 dá 6, que multiplica 180. Isso vai dar aqui 1080 graus. Pronto. Para o eneágono, a soma é igual n menos 2 vezes 180 graus. O n agora é 9, né? Então, 9 lados menos 2 vezes 180 graus. 9 menos 2 vai dar 7 vezes 180 graus. E 7 vezes 180 vai dar 1260 graus. E por fim é 9. Então, S é igual n menos 2 que multiplica 1080. Tenho certeza que chegou aqui, você já até acostumou com a fórmula, né? Então agora é só substituir, ó. A intenção é essa mesmo, memorizar essa fórmula, tá? O n é 10, então vai ficar aqui, ó, 10 menos 2 vezes 180 graus. 10 menos 2 dá 8, que multiplica 180 graus. 8 vezes 180 graus dá 1440 graus. Beleza? Vamos fazer então a atividade número 2. Vamos lá. Atividade número 2, olha. Acompanha comigo na leitura. Agora, complete as lacunas abaixo para que cada frase fica correta. Pessoal, para completar essas lacunas, eu já deixei as lacunas aqui para cada uma dessas letras, né? Da letra A até a letra F. Então eu já vou colocar as lacunas na ordem aí, tá bom? Para completar essas lacunas, nós vamos usar aqui a atividade de número 1, porque na atividade número 1 nós temos o nome do polígono e a quantidade de lados e a soma dos ângulos internos. E vamos utilizar algumas informações a mais, que aí eu vou estar te explicando direitinho, tá bom? Então vamos na letra A, tá falando assim, olha, o pentágono é um polígono de quantos lados? O pentágono é um polígono de 5 lados, então a primeira informação é 5. E de quantos ângulos internos? Pessoal, todo polígono, a quantidade de lados é igual à quantidade de ângulos internos, tá? Então, se ele tem 5 lados, automaticamente ele tem 5 ângulos internos. E aqui, olha, eu fiz até um pentágono, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 lados. E os ângulos internos é isso que está de laranja, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Então, se tem 5 lados, tem 5 ângulos internos. Aí ele continua. A soma de seus ângulos internos é... E aí nós usamos a questão de número 1, né? Para a gente não ter que usar de novo a fórmula. Lembra que nós usamos na questão 1? Então, a soma dos ângulos internos de um pentágono é 540 graus. Pegando a informação na atividade número 1. E a soma dos ângulos externos? Bom, agora eu vou explicar isso. O ângulo interno é o que está de laranja. E nós usamos aquela fórmula, né? Para poder calcular na atividade número 1. Agora está falando ângulos externos. Pessoal, ângulos externos é o que está aqui de azul, olha. Isso é o ângulo externo de um polígono. Todo polígono tem ângulo externo. A vantagem do ângulo externo é que eu não preciso usar a fórmula. Por que eu não preciso usar a fórmula? Porque todo polígono tem a soma dos ângulos internos com a mesma medida. A soma dos ângulos externos de um polígono é sempre igual a 360 graus. Você pode pegar aí o PET na página 21, que lá em cima assim, olha, tem o desenho de um polígono. Aí ele vai reduzindo até que os ângulos internos virem um círculo, tá bom? Os ângulos externos virem um círculo. Justamente para você entender. Quando fala de ângulo externo,
a soma dos ângulos externos de qualquer polígono é sempre 360 graus, tá bom? Então aqui, 360 graus. Aí o texto continua. Se o pentágono for regular, cada ângulo interno mede, e aí eu vou te explicar mais uma vez. O que é uma figura regular? Quando fala que a figura é regular, quer dizer que os lados têm a mesma medida e os ângulos internos também têm a mesma medida. Por exemplo, se esse pentágono meu aqui for regular, e aqui vale 10, aqui vale 10, aqui vale 10, aqui vale 10 e aqui vale 10. E o ângulo aqui, ó, esse é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Isso que é uma figura regular. A medida dos lados é igual e a medida dos ângulos também é igual. Aí está falando o seguinte, se esse polígono for regular, cada ângulo interno mede... Bom, aí o que eu tenho que saber? A soma dos ângulos internos é 540, né? Na hora que soma todos. Como ele é regular, quer dizer que todos são iguais. Basta pegar o 540, ó, o 540 graus e dividir pela quantidade de ângulos. E quantos ângulos ele tem? Ele tem 5. Então, na hora que você faz isso, a resposta aqui vai dar 108 graus. Então, cada ângulo interno de um pentágono regular mede 108 graus. Peguei o total, que é 540, e dividi por 5, porque são 5 ângulos com a mesma medida. Ó, mas só se for uma figura regular, hein? Aí ele continua. E cada ângulo externo mede... Bom, se aqui, pessoal, dá uma olhadinha, ó. Se aqui é o ângulo interno e mede 108 graus, 108 graus, quanto que mede esse pedacinho aqui? Observa, pessoal, que aqui, olha, é um ângulo de meia volta, é um ângulo raso, é um ângulo que dá 180. Então, se eu quero descobrir o do lado de fora, deixa eu apagar esses pedacinhos aqui. Se eu quero descobrir esse do lado de fora, eu vou chamar de x, por exemplo. É só você fazer, ó, 108 mais x igual a 180. Vou fazer desse jeito, ó. 108 mais x igual a 180. Passo o 108 para o outro lado. X é igual a 180 menos 108. X é igual a 72. Pronto, então aqui é 72 graus. Na prática, é só você pegar os 180 graus menos o ângulo interno, que é 108. Vai dar isso. Então, ó, basta fazer aqui 180 menos o interno, que é 108. Que aí você vai encontrar os 72 graus, tá bom? Para você não ter que ficar montando toda vez essa equaçãozinha. Na letra B, diz o seguinte, olha, o hexágono é um polígono de quantos lados? Hexa é 6, então começo aqui com 6 lados. E de quantos ângulos internos? Se tem 6 lados, tem 6 ângulos internos. A soma de seus ângulos internos é... Aí nós vamos lá na questão de número 1. A soma dos ângulos internos de um hexágono, nós calculamos, é 720 graus. E a soma dos ângulos externos? Quanto que dá a soma dos ângulos externos de qualquer polígono? Isso mesmo, 360, ó. Então, ó, eu posso colocar 360 aqui em todos, porque soma de ângulos externos é sempre igual. E aí o texto continua. Se o hexágono for regular, cada ângulo interno mede. Se ele for regular, o que quer dizer isso? Quer dizer que os lados têm a mesma medida e os ângulos internos também. Então, se aqui, olha, é 720, a soma de todos os internos, então é 720 dividido pela quantidade de ângulos internos, por 6. 720 dividido por 6, isso vai dar 120 graus. É a resposta aqui. Então, cada ângulo interno de um hexágono regular mede 120 graus. E aí ele continua. Cada ângulo externo mede... Como é que eu descobri isso aqui, pessoal? Ó, é só pegar 180 menos o ângulo interno. Então, ó, aqui ó, é 180 menos 120, que vai dar 60 graus. É a resposta. Cada ângulo externo de um hexágono regular mede 60 graus.
Na letra C, o heptágono é um polígono de hepta, tem 7 lados. Pronto. E de 7 ângulos internos. A soma de seus ângulos internos é... Aí vamos na questão número 1. O heptágono nós encontramos que é 900 graus. E a soma de seus ângulos externos é... Externo nunca vai mudar, é 360 graus. Se o heptágono for regular, ou seja, lados e ângulos com a mesma medida, né? Cada ângulo interno mede, aí eu pego, ó, 900 graus, que é a soma de todos os ângulos, e divido pela quantidade de ângulo. Vou dividir aqui por 7. Fazendo essa divisão, pessoal, vai dar 128,6 graus. Vai dar um número decimal, tá bom? Aí o texto continua, olha. E cada ângulo externo mede... Como é que eu descubro o externo? Pego 180 graus menos 128,6 graus. Isso vai dar 51,4. 51,4 graus. Deixa eu separar esse pedaço aqui. 51,4 graus. Na letra D, o octógono é um polígono de 8 lados e de 8 ângulos internos. A soma de seus ângulos internos, questão número 1, nós encontramos 1080 graus. E a soma de seus ângulos externos é, ó, aqui, ó, já posso colocar 360 em todos. Ângulos externos é sempre igual para todos. 360. Se o octógono for regular, ou seja, os ângulos têm a mesma medida, cada ângulo interno vale, vou pegar a soma dos ângulos e dividir por 8. Então, ó, é 1080 e vou dividir por 8. O resultado aqui, 1080 dividido por 8, vai dar 135 graus. E a soma do ângulo externo é, aqui ó, pega 180 menos o interno. Então, 180 graus menos o interno, isso vai dar 45 graus. Aí você fala assim, professor, eu preciso deixar a conta aqui. Aqui é para você colocar a resposta correta, né? É o 45 graus. Você pode fazer a continha de lado e colocar aqui. Eu não estou fazendo a continha de lado porque eu não tenho muito espaço aqui no quadro. Então já deixa a conta aqui, mas a resposta final é o 45 graus, tá bom? Na última lacuna aí. A letra E. O decágono é um polígono que decágono, tem 10 lados e 10 ângulos internos. A soma dos ângulos internos é, número 1, fomos lá e vimos, ó, 1440 graus. E a soma dos ângulos externos, 360. Se o decágono for regular, cada ângulo interno mede, pego a soma dos ângulos e divido pela quantidade de ângulos, que é 10. Então, ó, 1440 e vou dividir por 10. Isso vai dar 144 graus. E cada ângulo externo, ou seja, 1080 menos 144 graus. Isso vai dar aí 36 graus. Pronto. Agora a letra F. A letra F foi a única figura que nós não falamos na atividade número 1, né? Tá falando assim, ó, o dodecágono. Pessoal, dodecágono quer dizer que tem 12 lados, ó, dodecágono, tá bom? Então, é uma figura que tem 12 lados. Se ele tem 12 lados, ele vai ter quantos ângulos? Ele tem 12 ângulos. A soma dos ângulos internos. Nós não fizemos o cálculo na atividade número 1, né? Porque não tinha essa figura. Então, eu vou fazer aqui do lado, ó. Eu sei que o N é 12, né? Por que o N é 12? Porque o N é o número de lados. Aí, usando a fórmula, ó. S é igual N menos 2 vezes 180. É a fórmula. No lugar do N vai entrar o 12. Então, vai ficar 12 menos 2 vezes 180. 12 menos 2 é 10 vezes 180. Essa soma dá 1080.
1.800. Então a soma dos ângulos internos do dodecágono é 1.800 graus. E a soma dos ângulos externos, aí não muda, aqui é 360 graus. Se o dodecágono for regular, cada ângulo interno mede, ou seja, eu pego a soma e divido por 12. 1.800 graus dividido por 12, isso vai dar aí 150 graus. E cada ângulo externo, então eu vou pegar 180 graus menos o interno, que é 150. Isso vai dar aqui 30 graus. Ok? Então basta substituir aí, olha, em algumas fórmulas, quando fala de ângulo interno, quando é ângulo externo é 180 menos o interno, então eu deixei todos os cálculos aqui, ok? Justamente para que vocês possam então entender o que a gente está fazendo. Combinados? Vamos para a atividade número 3. Vamos lá. Atividade número 3 diz o seguinte, olha. Desenhe as diagonais nos polígonos e complete as lacunas para cada frase ficar correta. O primeiro polígono, pessoal, que deu foi esse daqui, ó, foi um octógono. O que é um octógono? É um polígono que tem 8 lados. E pediu para desenhar as diagonais. O que é diagonal, pessoal? Diagonal é um segmento de reta que sai de um vértice e vai até outro vértice que não é consecutivo. Por que é vértice consecutivo? Ó, aqui eu tenho um vértice. Aqui tem outro vértice. Aqui são vértices consecutivos. Então, para eu fazer uma diagonal, basta ligar um vértice até um outro vértice que não é consecutivo. Tá bom? Por exemplo, saindo desse vértice aqui, ó, eu posso riscar aqui, ó, essa diagonal, ó, dá uma olhadinha, ó, essa diagonal. Posso riscar aqui também, sempre de vértice a vértice, ó, essa diagonal. Outra diagonal aqui que eu posso riscar. Tem várias diagonais nesse octógono, ó, de vértice a vértice, olha. Então vou riscar todas para a gente poder ver quantas são. Outra diagonal. Aqui, ó, outra diagonal aqui, ó. Observa que eu risquei tudo saindo desse, ó, mas ainda eu posso sair desse, ó. Se eu sair desse daqui, o que vai acontecer, olha? Riscando todas as diagonais, ó. Aqui, ó, aqui embaixo, ó, desse vértice até esse vértice. Desse vértice até esse vértice aqui, ó. Dá uma olhadinha, ó. Vou riscar elas aqui, ó. Pronto. Desse vértice até esse vértice aqui. Observa que para riscar todas aqui, como são muitas as diagonais que tem aqui, vai ficar bem confuso o nosso desenho. Mas não tem problema não, foi isso que o PET pediu. Para riscar todas. Agora desse vértice até esse daqui, ó. Dá uma olhada. Ó. Que monte de diagonal. Aí você fala assim, professor, acabou a diagonal? Não, ainda tem mais. Deixa eu pegar aqui um pincel preto para poder fazer mais diagonais, ó. Agora saindo desse vértice aqui, dá uma olhadinha, ó. Eu tenho essa diagonal aqui, ó. Porque essa daqui eu já fiz, né? Então, vamos fazer as que eu não fiz ainda, ó. Essa diagonal. Então na hora que você for riscar aí, basta pegar uma régua e ir riscando as diagonais. Ó, essa diagonal. Pronto. E ainda tem essa diagonal aqui, ó. Dá uma olhada, ó. Essa diagonal, saindo desse vértice. Pronto. Aí você fala assim, professor, acabou? Não, não acabou. Tem mais diagonal. Vou pegar um outro pincel aqui, que já risquei demais, né? Agora eu vou vir nesse vértice aqui, ó. Esse vértice, eu posso ligá-lo com esse vértice aqui embaixo, ó, que não está ligado ainda, ó. Dá uma olhada, ó. Esse vértice, posso ligar com esse vértice aqui, ó, que ele não está ligado ainda. Posso ligar com esse vértice aqui, ó. Pronto, ó. Consigo ligar mais alguma diagonal ali? Dá uma olhada. Desse daqui não, né? Mas e esse daqui? Esse aqui já está ligado em todos os vértices? Como aqui ó, o desenho vai tendo diagonal demais, a gente fica confuso, né? Mas a gente dá para prestar atenção aqui, ó. Que esse vértice aqui, ele ainda não está ligado nesse daqui de baixo, ó. Então eu vou aqui riscar ele agora, ó. Nesse daqui ele não está ligado ainda. E nem nesse daqui, ó.
que eu vou ligá-lo agora. Ó, pronto. Agora vamos ver se falta mais algum. Esse vértice aqui, ó, ele tá ligado nesse, só que ele não tá ligado nesse, então dá para ligar mais uma diagonal aqui ainda, ó. Olha que loucura que ficou esse desenho, pessoal. Ó, pronto. Agora esse daqui não, esse aqui já tá ligado em todos, né? Então aquelas ali são as diagonais. Se for para contar elas agora, a gente fica até perdido, né? Porque são tantas diagonais ali, mas nós não vamos contar não, tá bom? Existem fórmulas que nos dão a quantidade de diagonais e nós vamos utilizar ela daqui a pouco. Aí ele diz o seguinte, olha, o octógono, vamos preencher as lacunas agora. O octógono regular, de lado medindo 1 centímetro, ou seja, o lado aqui é 1 centímetro, ó. Então, ó, 1 centímetro, porque o que é uma figura regular? Os lados têm o mesmo tamanho e os ângulos a mesma medida, não é? 1 centímetro possui perímetro. Pessoal, o que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. Se cada lado é 1 centímetro, se eu for somar todos, é 1 mais 1 mais 1, 8 vezes, não é? Então, o perímetro desse octógono vai ser 8 centímetros, tá bom? Porque é somando os 8 lados. E quantas diagonais? Ali, olha, riscamos muitas diagonais. Fica até difícil de contar. Então nós vamos usar uma pequena fórmula que está aí na página 22 do PET. Lá em cima, a fórmula é essa aqui, ó. Diagonais é igual n que multiplica o n menos 3 dividido por 2. Essa fórmula me dá a quantidade de diagonais aqui, ó. Porque naquele caso ali fica difícil de contar. O que é o n? O n é o número de lados, né? Igual nós fizemos na fórmula da soma. O n é sempre o número de lados. E nesse caso aqui, o n vai ser o quê? O n vai ser 8, porque o octógono tem 8 lados. Vezes 8 menos 3 sobre 2. Então ficou aqui, ó. 8 vezes 8 menos 3 é 5 sobre 2. 8 vezes 5 é 40, que divide por 2 dá 20. Esse 20 é esses riscos que eu fiz aqui, ó. É a quantidade de diagonais que tem ali nesse octógono, tá bom? Então, preenchendo aqui a lacuna, tem 20 diagonais. A soma dos ângulos internos, aí nós podemos recorrer à atividade número 1. Lá na atividade número 1, nós somamos os ângulos internos. Se não quiser recorrer a ela, não tem problema, é só usar a fórmula, ó. S é igual a n menos 2 vezes 180. O n é 8, né? Que eu tenho 8 lados. Então, é 8 menos 2 vezes 180. Aí, ó, 8 menos 2 é 6, que multiplica 180. Isso vai dar em 1080. 1080 graus. Então, é a próxima aqui, ó, 1080. Lembrando que na atividade número 1 a gente já fez a soma dos ângulos internos. Poderíamos ter utilizado. E de seus ângulos externos? Soma de ângulos externos é sempre igual a quanto? Isso aí, 360 graus. Ó. 360 graus. Cada ângulo interno mede... Pessoal, nós fizemos isso na atividade 2, né? Se eu quero saber quanto que cada ângulo interno mede, basta pegar a soma e dividir pela quantidade de ângulos. Quantos ângulos tem o octógono? 8, né? Então eu pego aqui 1080 e vou dividir por 8. Foi o que nós fizemos na atividade de número 2, né? Quando nós calculamos lá das figuras. Olha, dá uma olhadinha na atividade número 2 aí, vira o seu PET. 1080 nós fizemos e dividimos por 8, deu 135 graus. Tá bom? Então você pode utilizar essas informações das atividades anteriores. Deixa eu melhorar isso aqui. 135 graus. E ele fala, cada ângulo interno mede 135 e cada ângulo externo mede, então aqui é o 180 menos o interno, 135, que vai dar 145 graus. Então, observa que nós estamos utilizando aqui as mesmas informações da atividade número 1 e da atividade número 2. Com exceção
da diagonal. A diagonal é só da atividade 3, tá bom? Então, e perímetro também, mas ângulos internos e ângulos externos nós vimos na atividade 1 e 2. Na letra B diz o seguinte, olha, tem uma figura aí. A primeira coisa que pediu foi para o quê? Desenhar as diagonais. Então eu vou pegar aqui a minha régua e nós vamos desenhar as diagonais. Que figura é aquela ali, pessoal? Tem 5 lados, é um pentágono, né? Vamos fazer aqui as diagonais, ó. Diagonal, vou começar por esses vértices aqui, ó. Uma da diagonal. Se quiser ir contando de uma vez, até pode, né, ó. 2 diagonais, ok? Esse daqui eu acho que vai ser menos confuso, ele tem menos, né? 2 diagonais, pronto. Agora partindo desse daqui, ó. 3 diagonais, ó. 3 diagonais. E aqui embaixo agora, ó. 4 diagonais. Sempre riscando de vértice a vértice. 4 diagonais. Mais alguma? Daqui já não tem mais, né? Agora é esse daqui, ó. 5 diagonais, ó. 5 diagonais. Pronto. Observa que eu não consigo riscar mais. Esse ficou menos confuso, né? Tem bem menos diagonais. Aí, pessoal, ali nós já até contamos. Deu 5, né? Deu 5. Aí ele está falando o seguinte, ó, para preencher as lacunas. Que figura é essa? Pentágono, né? Então, o pentágono de 1,5 centímetros de lado possui perímetro igual a... O que é perímetro? É a soma dos lados. Pessoal, aqui é 1,5, então 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, ou seja, eu vou somar 1,5 5 vezes. Ou então eu posso multiplicar por 5, que é a mesma medida, né? Então, ó, 1,5 vezes 5, 5 vezes 5, 25, vão 2, 5 vezes 1 é 5, mais 2, 7. Uma casa decimal, 7,5. Então, ao invés de eu somar várias vezes, multiplica por 5. E nesse caso aí, então a segunda lacuna, 7,5 centímetros, tá? E quantas diagonais? Nós contamos, né? Ele ficou fácil, deu 5 diagonais, né? Deu 5 diagonais. Vamos ver se daria 5 se a gente usasse a fórmula. Qual que é a fórmula das diagonais? Diagonal é igual. Tá aí na página 22, hein? N que multiplica n menos 3 sobre 2. Então aqui, olha, vamos ver se vai dar o 5. O n é o número de lados, que é 5, vezes 5 menos 3 sobre 2. Então, ó, olha que bacana, pessoal. 5 menos 3 é 2 sobre 2. Como está multiplicando, eu cancelo 2 com 2. O que sobrou? 5. Dá certinho a fórmula. Tá bom? Na letra A tinha muita diagonal, ficou difícil de contar. A fórmula era o melhor caminho. Na letra B aqui, tem poucas diagonais, então daria já para ir contando. Tá bom? Então, 5 diagonais. E continua. A soma dos seus ângulos internos é... Aí recorre à atividade anterior. A soma dos ângulos internos, 540 graus. Ou usa a fórmula da soma, o que você achar melhor. Eu acho melhor utilizar a informação da atividade anterior, né? Que nós já fizemos isso lá. Tá bom? E seus ângulos externos é? Ângulos externos sempre 360 graus. Cada ângulo interno mede, o que nós fizemos na atividade? Pegamos 540 e dividimos por 5, porque são 5 ângulos iguais, né? Com a mesma medida. Isso vai dar 108 graus. Aí, qual atividade nós respondemos isso? Na atividade número 2, na questão de letra A. Na letra A da 2 nós fizemos esses cálculos, tá bom? E ele termina. E cada ângulo externo mede, e o externo que nós encontramos lá, 72 graus. Vamos fazer a letra C, vamos lá. Na letra C, vamos fazer a diagonal desse triângulo. Pessoal, ali tem diagonal, dá uma olhadinha. Pediu para riscar as diagonais, né? Vou pegar o meu instrumento de medida, ó. Se eu pegar aqui, ó, eu não consigo ligar vértice oposto. Por quê? Porque não tem vértice oposto. Todos os vértices eles são consecutivos. Então, o triângulo, ele não tem diagonal. Ok? Então não tenho o que riscar. Aí vamos preencher então as lacunas. O triângulo de 3,0 centímetros de lado. Que palavra é essa daqui? Pessoal, esse lado aqui é igual a esse, que é igual a esse. Ok? Se fosse diferente, ele teria colocado as medidas aqui diferentes. Como não colocou medidas diferentes, já se entende que os 3 lados são iguais. E triângulo que tem os 3 lados iguais
é chamado de triângulo equilátero. Então a primeira lacuna aí, o triângulo equilátero, ó, equilátero. O triângulo equilátero de 3,7 centímetros de lados. 3,7. O que é perímetro? É a soma dos lados. É esse, mais esse, mais esse. Como são três lados iguais, basta multiplicar por 3, tá bom? Ou somar 3 vezes. 3 vezes 7, 21, vão 2. 3 vezes 3, 9. Mais 2, 11. Uma casa decimal, né? Então o resultado tem uma casa decimal. Então essa segunda lacuna é 11,1 centímetros. Não tem diagonal. Observa que ele falou o que eu falei no início, né? Não tem diagonal. A soma de seus ângulos internos é... Soma de ângulos internos de um triângulo, pessoal, é sempre 180 graus, tá? Triângulo é 180. Podemos usar até a fórmula, né? Qual que é a fórmula? É n menos 2 vezes 180. Nós fizemos isso na atividade número 1, quando eu falei da soma de ângulo. O n é a quantidade de lados, que é 3. Então ficaria 3 menos 2 vezes 180. 3 menos 2 é 1 vezes 180. A soma é 180 graus, que já está ali. Tá bom? Triângulo não precisa nem calcular, é 180 graus a soma dos ângulos internos. E de seus ângulos externos? Quanto que é a soma de ângulos externos de qualquer polígono? Isso mesmo, 360 graus, ó. Não precisa ter medo de colocar, é 360 graus, ok? Cada ângulo interno mede... Pessoal, como é que os três lados são iguais? O triângulo a gente falou que é triângulo equilátero. Se os lados são iguais, os ângulos também. Então se eu quero saber quanto que vale cada ângulo interno, eu pego a soma dos ângulos internos e vou dividir por 3, né? Então aqui vai ser 180 dividido por 3, que vai dar 60 graus cada ângulo interno. E cada ângulo externo, como é que eu calculo o externo? Eu pego 180 menos o interno, que é 60. Isso vai dar 120 graus. Beleza? Assim a gente termina a semana de número 1. Qualquer dúvida, coloca nos comentários que eu vou te ajudando, hein? Se você puder, se inscreva no nosso canal e também curta o nosso vídeo. No mais, um grande abraço. Deus te abençoe. Tchau!